Cafezinho com Iracema e hoje temos uma convidada especial, guerreira, sabe qual é o nome dela? Helena Sá. Mas antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, notifique e dê seu joinha. Em primeiro lugar, estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite de estar aqui no Cafezinho com Iracema. E eu queria fazer algumas perguntas a você sobre quem é a Milena. A Milena mulher, a Milena mãe e a Milena profissional. Primeiro também eu gostaria de agradecer a oportunidade, Iracema, de estar aqui com você no seu cafezinho. Obrigada. Então, uma delícia, por sinal. Obrigada. E dizer que Milena é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa que ela luta pela justiça, né? Durante muitos anos da minha vida, desde a minha infância até a minha adolescência, eu sempre fui uma criança meio inquieta nas questões sociais, principalmente. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo quão existe essa divisão, né, racial no Brasil. Infelizmente. Né? Então, assim, trabalhei durante muitos anos na área corporativa, né? Tive meus filhos, Olavo, hoje com 12 anos, Caetano, com 5 anos. Nossa, tão nova? Então não você não, era assim, sim. Então, assim, depois de trabalhar muito tempo me dedicando às empresas, eu decidi abrir um negócio, né, que trabalhe justamente essa questão, para que as desigualdades raciais, as desigualdades socioeconômicas sejam reduzidas no Brasil. Então a Milena, ela começa com esse sonho da infância que a gente vai aprimorando, vai desenvolvendo, e na fase adulta eu começo a empreender justamente para que aquele sonho lá atrás da infância, né, se concretize no meu trabalho, né? Exatamente. Então acho que a Milena é essa pessoa que quer ver a nossa comunidade preta integrada, unida, cada vez mais, né? Sim, sim. Isso você resume na Milena mulher, né? Sim. Então eu quero ver a Milena profissional. A Milena profissional, ela também já passou por muitos, assim, embates, né? Muitas questões. Porque, assim, Iracema, no meu ponto de vista, tá? É como eu enxergo a vida. A gente, enquanto ser humano, a gente pode fazer um trabalho que agregue o nosso conhecimento e transforme a sociedade, né? Melhore a sociedade que a gente vive. Porque não adianta eu trabalhar, ter para mim e o entorno está totalmente desproporcional à minha condição de vida. Então, até mesmo para viver bem, porque se você tem condições boas de vida e o entorno não está ok, você vai ser afetada. Né? Eu acho que você também não ia se sentir. Eu também sou assim, eu não me sinto bem. Confortável, né? Não. Exatamente. Não é algo que você queira ser caridosa, não é algo que você pense na oportunidade para aquela pessoa ter o mesmo nível de vida, ter os mesmos acessos que você. Então, a Milena profissional, ela começa trabalhando no mercado, né, de negócio, no mercado corporativo, na área de comércio exterior. Então, eu trabalhava para as multinacionais, era muito dinheiro que a gente vê nessa área. Nossa, né? Verdade. E aí, quando você sai, você vê um outro mundo. Né? Eu trabalhava diferente, né? Sim, eu trabalhava no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, e o centro não era tão pior, não era tão ruim quanto é hoje, né? Onde a gente vê muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas passando por dificuldade. Então, se antes disso eu já me senti incomodada, hoje ainda mais. Então, eu resolvi empreender, sair desse mercado, comecei a trabalhar como tradutora, né, em casa mesmo, para estar também com os meus filhos. E aí, nesse meio tempo, Iracema, que a minha mente já estava mudando em fazer algo que fosse maior, que atendesse mais a nossa comunidade, porque quando a gente sai na rua, a gente percebe que a maioria da população é preta, sabe? Dos moradores, das pessoas que estão em situação de rua. De rua, já né? Isso também, eu observo isso. Exatamente. Eu fico assim muito triste, porque às vezes eu tento, às vezes eu consigo, pensando, né, meu Deus, o que a gente pode fazer para poder ajudar? E é muito difícil.
né? O pouquinho que a gente pode fazer, que eu falo, às vezes um pingo no oceano faz muita coisa, Sim. né? Quem dera que eu pudesse ajudar muita gente. Mas eu creio que você, com esse pensamento, realmente, junto com outras pessoas, como você fala sempre, a união pode ajudar muito mais. Sim, a gente está aqui justamente para isso, né, Iracema? Um compartilhando os seus conhecimentos para a gente mudar o sistema. Porque a gente já sabe que muitas vezes é difícil fazer quem já está dentro do sistema, né? Então, que a gente consiga fazer aqui fora. E com a ajuda de quem está dentro, enfim, quem tem a vontade de fazer essa mudança, começar a se movimentar, né? Então, assim, essa questão do trabalho, eu comecei a empreender, trabalhava como tradutora freelancer, e aí, num momento, né, já trabalhando como tradutora, eu pensei, vou divulgar meu trabalho nas redes sociais, e encontrei outras pessoas, outros profissionais pretos divulgando também seus trabalhos, e eu pensei em nos conectarmos e criar uma planilha onde nós pudéssemos acessar os serviços uns dos outros, né, todos os profissionais pretos. E nesse meio tempo, Iracema, meu filho estava de férias, meu filho mais velho, e a gente foi passear no planetário, né, ali na Gávea. E aí, quando terminou o passeio, a gente foi num restaurante. E ao entrar no restaurante, o garçom me parou na porta, né, tava eu, minha mãe e meus 2 filhos, e ele falou assim, aqui é muito caro para você. E aí eu falei, gente, como assim? Eu só queria almoçar, ter um momento de diversão, de lazer com a minha família. Tem hora que é uma coisa que não dá para acreditar, né? Sim. Nos dias atuais, você ainda ouvir uma pessoa falar isso, né? Sim. Mas, infelizmente, parece que a coisa tá pior. Sim. Em vez de melhorar, Sim. em vez de progredir, regredindo, né? E a gente fica com muita pena. Porque, às vezes, são pessoas até da nossa cor, Sim. né? Que desvaloriza a própria cor, Sim. né? E dando valor às pessoas que não têm. Gente, somos todos iguais, Sim. né? Não tem isso, porque é branco, que é preto, todos nós somos iguais. Mas é difícil colocar na mente do ser humano isso. E é muito triste que você está citando sobre esse episódio. E foi uma situação que eu pensei. E isso que aconteceu foi um tempo depois do assassinato de um homem preto dentro de uma rede de supermercado. Então, assim, juntou tudo, né? Eu precisava divulgar meu trabalho, eu sabia que tinha outros profissionais pretos que faziam isso e não tinham tanta visibilidade quanto profissionais brancos, por exemplo, né? Eu passei por essa situação de racismo e aconteceu essa questão do assassinato. Então eu falei, gente, peraí, a gente tá pegando o nosso dinheiro e está colocando nas mãos de pessoas que não nos valorizam, né, que não nos respeitam enquanto seres humanos, e vai continuar nisso até quando? Que é a pergunta que a maioria das pessoas faz, né? Até quando? E a gente vai ficar se perguntando isso até quando também? Então, se a gente pode mudar essa realidade, a gente pode mudar através da nossa unidade, através da nossa consciência, esse é o que eu penso. E a gente pensar onde eu vou consumir prioritariamente. É com o meu povo, é dentro da minha comunidade, como outras etnias já fazem e para eles é o normal. Os judeus fazem isso, eles primeiro vão desenvolver os seus negócios, sabe? Primeiro eles vão consumir dentro da rede deles. Os chineses fazem isso e assim vai. E com a gente não é sempre assim. Com a gente, às vezes, o que acontece é desvalorizar o trabalho do nosso próprio irmão, da nossa própria irmã. Isso que é triste. Então, eu acho que é isso, Iracema, que falta a união e a consciência da importância da nossa unidade preta. Por isso que é importante também a gente tocar e sempre falar sobre esse assunto, esclarecer mais ainda, para que as pessoas melhorem a mente. Ver que, gente, se vocês se unirem, vocês vão poder ter uma condição melhor, né, de trabalho, estudo, Sim. Né? Mas só que tem muitos que têm medo disso. Eu faço parte também de um grupo, né, que é as Mulheres em Evidência, que também ajuda, né, as pessoas a se sentir mais fortes. Sim. Né? Eu acho que a gente conversando, a gente falando, explicando, porque muita gente não tem noção de muitas coisas, que você tem direito ou não. Sim. Né?
Então, eu acho que vai abrir mais um campo para todos nós, né? E isso que é importante. E você está no caminho, né? E também o que eu puder ajudar, Sim, né? lógico, O canal aqui sim. está aberto não só para você, mas para todos que queiram vir contar sua história, isso né? é muito bacana. E eu queria que você contasse mais um pouquinho para que as pessoas entendam que falta um pouquinho assim para melhorar. Sim, O que falta um pouquinho para melhorar? A união, sim. né? E isso está faltando. E o amor também, né? Porque está difícil. O ser humano está muito difícil. Está com uma cabecinha assim, ó, desse tamanho. Às vezes tem essa questão, né, de querer para si. Isso. Mas nas culturas africanas a gente entende que não existe esse individualismo como aqui na cultura ocidental, né? Ou a gente tem que crescer coletivamente, né, em todos os aspectos. Tanto é que nas famílias, né, de muitas culturas africanas, o filho é cuidado pela aldeia, né? Não é o filho cuidado pela mãe solo, como a gente vive aqui. Uhum. Que eu fui mãe solo durante muito tempo, né? Até eu conheci meu companheiro, mas é um fardo muito grande, porque você tem que trabalhar, você tem que cuidar de criança, cuidar de casa. E a maioria das mulheres no Brasil, a maioria das mulheres solo, mãe solo, são pretas. Verdade. Então, assim, é um problema que foi causado por uma cultura que a gente está inserido, mas que quem vai resolver somos nós, né? Da mesma forma que, embora eles não contem nos livros de história, quem resolveu a libertação do povo preto fomos nós, não foi Princesa Isabel. Então eles criaram um problema, só que nós unidos, o povo preto unido, conseguiu essa liberdade, né? A Revolução Haitiana não se conta nos livros de escola justamente para que a gente não saiba o poder que a nossa unidade tem. Como você falou agora, né? Se descobrir a força. Exatamente, Acabou. Exatamente. Mas falta pouco, falta pouco. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, as pessoas vão conscientizar que tem força. Sim. Que pode chegar até aonde eles quiserem. Sim. Realizar os sonhos também, como você realizou, como eu realizei, e outras mulheres Sim. também, né? Mas é isso mesmo. E utilizar a educação como o meio principal de propagar essa informação. Porque a gente não teve acesso à história preta, né? A história de verdade. Agora, as nossas crianças hoje já sabem quem é Nzinga, as nossas crianças já sabem quem é Teresa de Benguela, as nossas crianças já têm acesso aos escritos de Malcolm X, né? Já sabem quem é Abdias Nascimento. Nós não tivemos essa oportunidade na infância, né, Iracema? Mas a gente precisa continuar propagando. E o trabalho do Páginas, ele faz exatamente isso. Ele propaga as informações dos profissionais, dos empreendedores pretos que fazem parte, né, do Páginas Pretas Classificados. A gente tem essa troca e a gente dá visibilidade para esses empreendedores, inclusive profissionais da área da educação. Né, como a gente tem Thaisa lá na Bahia, que faz um trabalho afro-referenciado muito forte com as crianças pretas, né, e as famílias, e educa os professores também, né, para que os professores tenham uma educação afro-referenciada e possam replicar isso em qualquer lugar do Brasil, né, fortalecendo as nossas culturas. Então, a partir desse trabalho, né, que eu acredito, eu sou muito, assim, grata, sabe, Iracema? Pelas pessoas que conheci, inclusive você e Simone, não tem como não deixar de citar, que foi no evento Paternidade Africana. Isso, olha, eu ia citar, sim. Foi maravilhoso. Ela chegou e falou assim, vamos lá, eu falei, vamos. Foi na época que eu estava vindo como deputada federal. Sim. Aí eu falei, vamos, quando cheguei, olha, eu fiquei encantada. Foi um lindo. Trabalho maravilhoso. Eu falei, quem que tá fazendo aí? Ela. Aí você tava naquela agitação toda, eu falei, poxa, mas eu fiquei, sinceramente, fiquei, sei lá, o debate também. Sim, riquíssimo. Com os pais, homens pretos. Nossa, foi maravilhoso. Foi lindo. Também tinha o desfile, né? Das nossas marcas pretas. Nossa, eu achei tudo lindo. Tudo, eu fiquei assim, abismada. Eu falei, nossa, olha só o que eu ia perder. Né? Mas isso é muito importante. E o principal é que ali também foi um trabalho construído coletivamente, porque foram os filiados do Páginas Pretas que organizaram. Não foi eu, né, Milena, sozinha. A gente fazia as reuniões, a gente montava todo o projeto do Mas não deu evento. continuidade, é isso? Então, a gente quer voltar esse ano.
porque aí foi 2022, se não me engano, né? 2023. Foi. 2023 a gente não conseguiu fazer e a gente quer retornar agora em 2024. Ai, maravilha, Iracema. Para a gente trazer esses debates aí. Ótimo. Né? E é aquilo, a gente conhecer mais sobre as nossas histórias. Nossas raízes. Exatamente, né? se apoderar disso e até trabalhar a questão da saúde mental. Porque eu acredito, assim, Iracema, que muitas pessoas, elas agem dessa forma, umas contra as outras, porque é uma cultura implantada aqui, né, no Brasil, para que justamente a gente não se integre, né, para que justamente a gente não se organize. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer nossa história, a gente começa a se apoderar e se aproximar das narrativas negras, a gente tem a chance de abrir o coração para o outro. E são histórias muito bonitas de mulheres guerreiras, como até eu citei que você é uma das mulheres guerreiras e realmente pela tua história que você está contando. E tem outras e outras e outras mesmo. Sim. Então isso te dá uma força, te dá uma, né, mais garra. E isso eu quero que passe para as outras mulheres que estão nos ouvindo, que elas podem, como eu sempre vou insistir, elas podem e devem insistir no seu sonho. Né? Como você também falou, em primeiro lugar, o estudo, né? A educação. Sim. Sem a educação a gente não vai a lugar nenhum. Que às vezes eu fico muito triste quando às vezes eu converso com um jovem e falo assim, o que você quer ser no futuro? Sei lá, isso dói. Sei lá, tem tanta coisa. Sim. Né? Então a gente tem que incentivar os jovens, principalmente para o estudo e para futuramente se dedicar a uma profissão. Isso. Né? Um caminho que depois que começa é maravilhoso. Eles não sabem como é bom. Né? E quando a gente também tem exemplos de sucesso dentro da nossa própria comunidade, é como você falou, Iracema, a gente inspira, né? Porque é aquele ditado, a palavra convence, o exemplo arrasta. Verdade. Então, se a gente pode ser exemplo para a nossa comunidade, melhor ainda. Por isso que a gente trabalha no desenvolvimento dos empreendedores que fazem parte da nossa rede e é um empreendedor pensando no crescimento do outro. Então, por exemplo, a gente tem, eu vou citar alguns nomes, o Fernando é de São Paulo, ele é consultor de negócios. Então, ele abre, né, o conhecimento dele para que os outros empreendedores possam entender a importância da gestão de negócios, como a gente tem Maria Rita, que também trabalha nessa mesma área, tem outros profissionais da contabilidade, que também desenvolvem esse trabalho. Então, a gente, contabilidade, marketing, são os empreendedores do próprio ecossistema do Páginas que auxiliam os outros empreendedores no desenvolvimento dos seus negócios. Então, é uma rede de apoio mútuo. Né? É um ajudando o outro. É um ajudando o outro que a gente evolui, né? Então, assim como já acontecem com outros povos, sabe? E aqui no Brasil, pela questão do racismo, Iracema, a gente já fica cansado, né? A palavra é essa, a gente fica cansado. Verdade. Porque é um leão por dia e aí passa por situações, né, de racismo e cansa, e isso afeta a nossa saúde mental. E às vezes a gente fala, eu não sou capaz, porque aquilo que uma pessoa falou ficou lá no seu subconsciente, né? E aí tem todo um trabalho para desenvolver isso e tirar as crenças limitantes. É difícil, né? Porque às vezes eu falo, não aconteceu comigo até a data de hoje. Mas também se te fez alguma coisa, eu nunca percebi. Porque eu acho assim, eu sou eu. Sim, sim. Sabe? E nada e ninguém consegue me atrapalhar. Sim. E nem tirar do meu caminho. Então, eles podem falar o que quiser, que isso não entra aqui. Não absorvo nada. Então, eu acho que as pessoas têm que ser assim, não absorver. Eu sou, e acabou. Eu sou negra. Sim. Eu sou mulher. E acabou. Eu quero ser isso. Deixa quem quiser falar. Mas isso veio desde a sua infância? Desde a minha infância. Isso faz muita diferença. Eu sempre quis. Eu sempre fiz o que eu quis. Sabe? Nada e ninguém consegue me atrapalhar. Porque a gente tem que ter muita força. Né? Graças a Deus, sim, né? Sim. E então a gente tem que... E a luta? Cai aqui, levanta. Porque se você se abater
uma coisinha que fala que realmente aqueles que vêm ali para que você não entre naquele caminho, para que você não continue, e você aí dá força para eles. E é isso que eles querem. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então comigo não abala. É mesmo? É mesmo? Eu vou fazer. Eu tive uma vez, eu trabalhando no teatro, no Gonzaga, porque eu dava aula de modelo e etiqueta social. Aí o meu diretor chegou e falou assim, eu tenho um trabalho de 30 minutos. Aí eu falei, top! E ele falou, pô, você gostou? Me desafia que eu adoro. Quando me desafia, aí que eu faço. Né? Então é assim, então eu acho que talvez seja isso que eu nunca percebi, né? Nunca te abalou, né? Nunca me abalou, eu nunca percebi, isso não me atrapalhou em nada até hoje. Então eu acho que isso eu posso passar para as pessoas, que tem que ter essa força. Sim. Não deixa ninguém abalar, né? Você tem que seguir o seu caminho. É muito bom, só pedir a Deus e vai em frente. Sim, isso é verdade. Mas também quando a pessoa não consegue, né, por diversos fatores, e principalmente na infância, por isso que eu perguntei para você essa questão da infância. Porque tem pais que transmitem todos os essa seus segurança. problemas. Sim, exatamente. E tem pais que transmitem só problema. Então a criança já cresce, verdade, né, não acreditando nela mesma. E aí chega na fase adulta que você precisa dessa força, você não encontra. Então, buscar também os profissionais pretos, os psicólogos, psicanalistas, né, para poder ajudar, porque às vezes a pessoa, ela identifica o problema, ou pior, quando ela não identifica, né, e não sabe como sair daquele redemoinho ali. Então, ela busca um profissional, e geralmente um profissional preto, porque ele já entende, ele tem empatia, ele já entende aquilo que você está vivenciando. O que acontece também, Iracema, é que muitas pessoas questionam por que um aplicativo só para profissionais pretos? Né? Por que um aplicativo só para pessoas pretas? Tem esse questionamento? Tem. Já perguntaram algumas vezes. E quando a gente também abre oportunidade, por exemplo, olha, vamos fazer uma feira, ou então um parceiro nosso está fazendo uma feira, estamos buscando empreendedores pretos, num grupo diverso, né? Num grupo que não é formado só por pessoas pretas. Muitos questionamentos de pessoas não pretas, de pessoas brancas, falando, mas por que não tem? Por que não abre pra gente? Gente, o que a gente, dependendo da pessoa, o que a gente tenta explicar é o seguinte, vocês já tiveram as oportunidades e vocês têm até hoje. Porque os primeiros cotistas no Brasil foram os imigrantes europeus. Eles receberam acesso à universidade, eles receberam terras, eles receberam inclusive cargos públicos. Hoje a gente está batalhando aí para manter cota e mesmo assim a gente sabe das fraudes que às vezes acontecem de pessoas brancas que se pintam, que se... enfim. Infelizmente. Então assim, somos nós que precisamos ocupar os espaços. Então as pessoas... Que é de direito. Que é de direito. Então assim, eles tentam ocupar até os nossos espaços. Então, assim, eu falo, nós, enquanto povo preto, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Não deixar as oportunidades passar, porque já não é fácil. E quando surge uma oportunidade, eu não estou preparada, então vai buscar o seu preparo. Isso não é para mim. Se você está com dificuldade, busque um profissional que trate da saúde mental. Porque a gente sabe que a população preta está bem complicada quando a gente fala desse tema de saúde mental. Por diversos fatores. Porque agora as pessoas têm muita coisa que antes, eu né, sou antiga. Então, antigamente não era assim, né? Mesmo que falavam, as pessoas não levavam tão a sério como hoje. Sim. Levam tudo a sério, levam pro coração, se magoa. E isso tem que parar também. Não tem que magoar. Tem que levantar a sua cabeça. Sim. Entendeu? E ir em frente, lutando sim, mas não com a cabeça, se abaixar a cabeça para ninguém. Levantar a sua cabeça em frente. Temos que lutar pelo nosso lugar. Sim, eu acho maravilhoso. Até porque nosso povo é um povo de luta. Não né? É luta. Eu acho assim, eu me sinto assim, uma guerreira também, porque eu luto. Sim. Eu luto para tudo. Né? Muitas vezes, claro que a gente não consegue. Mas se a gente não consegue aqui, uma porta está fechada aqui, a outra está aberta aqui. Isso. A gente nunca pode desistir. Sim. Então a gente
Eu acho que a gente se unindo, assim, de novo, a união faz a força. Sim. Né? E a pessoa acordar para isso, o tempo que tá lá, ai, porque me chamaram disso, que me chamaram. E chamou o quê? Vai embora, vai em frente. Até porque Né? essa questão vai continuar. Vai. Né? Então, aí você vai ficar preso naquilo ali toda a vida. E é uma maneira até de prender você e você não caminhar. Exatamente, porque tocou na sua saúde, tocou ali, Na né? sua ferida. Exatamente. Né? E essa ferida, graças a Deus, eu não tenho. Sim. Pode chamar de qualquer... É mesmo! Eu vou em frente. Entendeu? Isso. Então é isso que as pessoas têm que aprender, né? A viver nesse mundo, que é um mundo complexo, é um mundo difícil, né? O ser humano está muito difícil. E então a gente tem que saber conviver, a gente tem que saber lutar, a gente tem que saber levantar a sua cabeça em frente. Sim. E em grupo é muito mais... Não é fácil, né? A palavra não é fácil. Não. Mas é muito mais fluido. Porque se a gente tem um problema e a gente, às vezes, traz para um grupo onde a gente se sente seguro para compartilhar, você se fortalece e a pessoa fala, já passei por isso e hoje eu tô aqui, né? Então, não abaixa a cabeça. É uma oportunidade de gente crescer, né? Não se deixe abalar. Como assim? Acontecem com algumas pessoas, né? Porque como eu trabalho com os empreendedores, de vir assim com as suas questões, sabe? Sim. E a gente vai falando, a gente vai trazendo. Olha, então hoje você, do jeito que você se encontra, conversa com esse profissional aqui, por favor, sabe? Porque essa pessoa vai te ajudar. E a pessoa conversa, a pessoa começa um tratamento, começa um acompanhamento mesmo, onde a gente precisa falar. Durante muitos anos a gente não pôde falar, né, Iracema? Ou aquele preso na garganta. Sim, a gente não podia falar. Eu lembro muito da questão da minha avó também, que muita coisa ela não falava, porque ela precisava trabalhar, ela precisava ser forte, e aí ela ia somatizando, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de falar, de se sentir acolhida, de ter espaços nossos. Hoje tem. Né? Hoje tem espaços nossos onde a gente pode compartilhar. E se eu não estou legal aqui, eu vou para outro lugar, vou buscar pessoas, vou buscar profissionais, vou buscar, enfim. Então, até nisso eu ia citar até como você vê um movimento negro, né? Sim. Atual. Né? Porque isso não é da agora, não, de muito tempo. Mas atualmente, como você vê o movimento negro no Brasil? Hoje eu vejo um movimento negro mais consciente e mais assim, pensar, não é mais consciente, talvez seja a palavra, porque assim, hoje a gente tem as redes sociais, consciente eles sempre foram, né? Mas hoje eles estão mais abertos a compartilhar as informações, agregar pessoas, sabe? E eu vejo mais a população preta buscando informações, sabe? Teve um episódio, eu não assisto esse programa que passa nessa televisão aí, né? Nessa famosa, que tá esse pessoal na casa, né? Confinado. E assim, aconteceu recentemente de uma mulher preta e um homem preto, né? Entrando em discussão. E o que eu acompanhei nas redes sociais foi que as pessoas falando, gente, a gente não pode deixar isso acontecer. Olha que situação triste, né? Então as pessoas se posicionaram, sabe? De falar, olha, o homem preto ele não pode passar por isso. Porque o homem preto é a maioria que está encarcerada, sabe? É a maioria que tem a questão da saúde mental ali abalada, é a maioria dos desempregados. Gente, então assim, a gente precisa pensar na comunidade, né? E as culturas africanas, elas pregam, a sociedade é como um mulherismo africano, né? E aí o homem, ele vem junto, sabe? Ele não vem separado da mulher. Não, nunca. Então, nós estamos em comunidade. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer os nossos, né? Então, essa questão do movimento, o nosso povo está buscando mais informações. Está buscando saber quem eram os nossos pensadores, quem eram os nossos filósofos, né? Está compartilhando mais informações. Coisa que antigamente a gente também não tinha nem acesso, né? Também. Porque antigamente era só a TV
e a TV ela vai transmitir aquilo que lhes interessa. E o livro nem todos também tinham. Tinham acesso, sim. Não tinha acesso. Sim. E antigamente o número de analfabetos era bem maior, né? Porque estudar era um privilégio. Né? A minha avó, por exemplo, ela estudou já com idade, já sendo o quê? Com 50 e poucos anos, 60. Mas olha só a vontade dela. Sim, é porque a gente fala, é um povo de luta. Verdade, Realmente, porque ela já verdade. aposentada, ela quis aprender a ler e escrever. Então, assim, hoje a gente tem mais acesso a essa informação e eu observo o movimento nesse caminhar de agregar, de compartilhar, de transmitir informação e construir coletivamente, né? É isso. É isso. E eu queria citar também já falamos do movimento negro e tudo. A nova moeda. Ah, sim. Né? Eu queria saber como você vê isso, né? Incluindo essa exclusividade dessa moeda. Essa moeda que você diz é o quê, né, Simão? É o Black Money? Isso. Sim, o Black Money, né? Traduzindo, né, que é o dinheiro negro. O Black Money, eu conheci o Black Money através do movimento Black Money, que é fundado pela Nina Silva aqui no Brasil, né? E o movimento Black Money é exatamente isso, é consumir entre nós. Consumir prioritariamente entre o povo preto. Por quê? Porque a população preta, ela movimenta ao ano 1,7 trilhão de reais. Isso que eu ia perguntar, qual seria a vantagem, você já acabou de falar. Sim. Isso. Então, só que esse dinheiro, ele ainda não está concentrado nas mãos da população preta. Então, assim, você fica, gente, a gente movimenta o dinheiro existe, né? Só que o dinheiro não é movimentado entre nós. E o que acontece muitas vezes, é que quem ascende financeiramente vai consumir de marcas que não são pretas. Então, existe uma questão aí bem interessante. Quem não tem... O empreendedor preto, primeiramente, que é assim, pegar a maioria. Eles têm um negócio, geralmente um negócio de produção artesanal, geralmente um negócio que depende dele para poder funcionar. Né? Ele não tem uma estrutura de hospital, ele não tem uma estrutura de empresa ainda não. A gente vai chegar nesse nível. Exatamente, a gente vai chegar nesse nível. Então é óbvio que ele vai comprar mais caro no mercado. Né? Ele vai comprar os seus insumos para produção, ele vai comprar mais caro, ele vai comprar talvez o preço que um consumidor pague. Né? Para ter os seus insumos ali para atender, fazer um serviço ou criar produtos. E aí as pessoas dizem assim, mas aí aqui é mais caro do que numa loja da China. Roupa, por exemplo. Aqui é mais caro do que aquela loja famosa que vende online. É óbvio. Aqui é produção artesanal. Aqui é a costureira que vai sentar lá e vai produzir. Lá, não é uma produção que vai ter larga escala. Entendo. Então, tem a diferença. Exatamente. Como você vai querer que o preço seja o mesmo de uma empresa que usa mão de obra lá na China? Que lá a mão de obra é super barata. Então, como você vai... Não existe essa possibilidade, né? Então, quando a pessoa preta geralmente ascende, ela vai consumir de marcas que já estão consolidadas no mercado. Ao invés dela buscar marcas que têm serviços impecáveis, que têm produtos de qualidade de pessoas pretas. Então, eu acredito que falta isso, Iracema. Se você ascendeu financeiramente, se você tem como pagar mais caro por uma sandália, então você compre de uma marca preta. Se você tem mais como pagar mais caro por uma linha de lençóis, né, de fios assim, de uma marca preta, faça isso. Compre de estilistas pretos. Como faz a Beyoncé, que contrata estilistas pretos para suas coleções. Compre, ao invés de ir buscar numa loja que já é conhecida por cometer racismo, que é aquela loja que começa com a letra Z, que eu não posso citar nome aqui. Né? Então aí você ascende, tem seu recurso e vai lá naquela loja que empregou, que teve trabalho escravo. Isso para mim realmente, Jéssica, não faz sentido nenhum. Né? Você vai lá numa loja que o segurança vai te perseguir,
Não tem sentido do que você ir numa loja que você vai ser bem recebida, você E vai ser outra bem coisa eu acho um tratada. absurdo. Por que isso, né? De entrar numa loja e eles ficam, né, seguindo as pessoas. Meu Deus, Porque é muito é, chato sim, isso. É sim. muito desagradável, né? E aí a gente vai ver que muitas vezes segurança é da mesma cor, né? Porque é falta do letramento racial, falta da consciência mesmo daquele segurança, daquela pessoa que segue, né? E ele tá ali também pelo ganha-pão, ele precisa botar esse dinheiro em casa e ele vai seguir as ordens que a empresa determinar, né, Iracema? Então, assim, se a gente pode evitar ser maltratado, porque para mim isso não faz sentido nenhum, você pegar o seu dinheiro e colocar numa empresa que vai te maltratar, que tem grandes possibilidades, né, de ter esse tratamento horrível, né? Então você aplica com estilistas pretos, aplica com marcas pretas, contrate profissionais pretos, né? Porque a probabilidade de você ter um atendimento de um nível de excelência muito grande é bem maior. E também você também vai ajudar. Sim, né? sim, aí você É uma troca. Exatamente, você né? está fomentando. Você não começar, não vai adiantar nada, né? As pessoas também estão ali, gastam, eu gasto, é muito gasto. Sim. E precisa ter um retorno também, Sim. né? Então vamos ajudar, né? Exatamente. Vamos ajudar. Agora vem a Páscoa, né? Então já começa desde já, agora março, procurar as empreendedoras, os empreendedores que estão fazendo Verdade. chocolate, né? Que estão fazendo os ovos de Páscoa artesanais e Vamos valorizar ajudar. esses profissionais que fazem um trabalho maravilhoso e entregam carinho e qualidade, né? Importante. É importantíssimo, né? Então, Nina, olha, eu agradeço muito a tua presença. E vamos brindar o nosso Vamos cafezinho? brindar nosso cafezinho, gente. Muito obrigada, E Iracema. aguarde o próximo programa.